Pessoal, então eu vou gravar aqui questões relacionadas ao início da Revolução Francesa, tá bom? Para nós preenchermos as duas aulas e, enfim, adiantarmos um pouco com a matéria. Matéria essa que foi também vista por vocês ao vivo. Vamos lá para o compartilhamento de tela, como sempre é feito, vendo essas questões. Vamos lá, um momento, por favor. Então, nós começamos aqui dos Estados Gerais da Monarquia Constitucional. Até agora, nós estávamos trabalhando com os antecedentes da Revolução Francesa, ou seja, todos os eventos que ocorreram e levaram a este importante evento. Sendo assim, nós vamos ver os fatores iniciais, as primeiras atitudes tomadas pelas pessoas. Lembro vocês que na aula passada eu cheguei a comentar que os Estados Nacionais, a Assembleia, na verdade, não os Estados Nacionais, a Assembleia dos Estados Gerais havia sido convocada. E, ao invés dela trazer a solução, ela trouxe impasses. Impasses estes que estavam muito ligados à forma de votação. Vamos para a aula, então. Os Estados Gerais permitiram aos membros do terceiro Estado a mostrarem as transformações políticas pelas quais lutaram. A insatisfação da aristocracia quanto ao aumento do número de representantes do terceiro Estado e a perda de seus privilégios. Impasse quanto à forma de votação e paralisação das ações até junho de 1789. Sugestão do abade Siguier para que o terceiro Estado se proclamasse Assembleia Nacional. Reaproximação da aristocracia e incentivo de que o rei fechasse a sala de sessões na qual o terceiro Estado se reunia. Juramento do jogo da pela. Para o rei, de concepção absolutista, era inaceitável que um poder se contrapusesse ao seu, e principalmente que uma Constituição viesse a limitar seus poderes. Chegada das tensões nas ruas de Paris e outras regiões da França. Determinação real de que suas tropas cercassem Paris, alegando proteção à Assembleia. Pois bem, quando se chegou ao impasse na forma de votação, o primeiro e o segundo Estado querendo voto por Estado, e o terceiro Estado querendo voto por representante, muito se disse. E clero e nobreza, com medo de perder os seus privilégios, começam a endurecer o discurso com o rei. Mas o que o Luís XVI resolve tentar endurecer com o terceiro Estado responde de maneira pior. Se retirando da sala na qual estavam reunidos, passando para uma sala ao lado e fazendo um juramento. Qual juramento era esse? Nós não saímos daqui enquanto nós não ampliarmos as nossas conquistas, enquanto o rei não nos ouvir. Então, eles se mantiveram unidos. A ameaça do rei não dispersou-os, mas manteve unido. Uma bela lição. E, nesse sentido, aí quem começou a segui-los foi o primeiro e o segundo Estado, que, vendo a sua própria fraqueza, pensaram, então a gente precisa estar próximos desse povo para entender o que eles estão fazendo. Continuando aqui, gente, temos o seguinte, né? Transformação da Assembleia Nacional em Assembleia Nacional Constituinte. Transformação do sistema político em uma monarquia constitucional. Substituição por parte de Luís, não Luís XIV, viu? Desculpa aqui, erro da minha parte. De Luís XVI, do ministro Necker, por elementos da confiança da aristocracia. Aumento das tensões sociais e tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Atuação dos sans-culottes, grupo formado por trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos comerciantes e representava a força da revolução nas cidades. Crescimento do grande medo no interior da França. Fuga de muitos nobres para outros países com o objetivo de organizarem a contra-revolução.
Pois bem, então, na continuação desse processo, quando o terceiro estado sai da sala na qual estava ocorrendo a reunião e passa para a sala do jogo da tela, ele se proclama, ele, terceiro estado, se proclama como Assembleia Nacional. Assembleia vem de reunião e nacional enquadrava toda a França. Com a continuação dos conflitos nas ruas e com o aumento de apoio, eles mesmos, que haviam se denominado Assembleia Nacional, agora passam a se denominar Assembleia Nacional Constituinte. Reunião que envolvia toda a França para votar uma Constituição. Uma Constituição inspirada nos valores iluministas e que limitava as ações do rei. E para piorar a situação, o Luís XVI vai substituir o ministro Necker por um ministro da Economia, por um ministro mais conservador. O ministro Necker era alguém de apelo popular. E essa substituição só veio a piorar a situação do Luís XVI e de todo o seu grupo, do primeiro e do segundo estado. As tensões sociais aumentaram, o povo foi mais ainda para as ruas, até a tomada da Bastilha. Lembra vocês, pessoal? O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão para presos políticos. Por exemplo, se o sujeito roubasse um pão, ele não terminaria na Bastilha. Por quê? Porque ele não cometeu um crime político. Se ele ali atentasse contra a vida do rei, matasse ou o filho do rei, ou algum ministro do rei, ou escrevesse críticas ao rei, aí ele terminava na Bastilha. Lembra vocês, por exemplo, que Voltaire foi 2 vezes, esteve preso na Bastilha por 2 vezes. Voltaire, filósofo iluminista. Então, e depois da tomada da Bastilha, que foi um ato simbólico muito forte, a Bastilha era o símbolo do poder absolutista, o povo ganha cada vez mais força na rua. E aí o primeiro e o segundo estado parece que enxergam aquilo que está acontecendo e muitos nobres acabam fugindo, principalmente para a Áustria, que tinha um absolutismo também muito forte, para tentar uma contra-revolução. Tentar. Por quê? Porque o povo lutou por sua revolução. Continuando aqui, pessoal, nesse tempo de tomada da Bastilha e ainda dentro da Assembleia Nacional Constituinte, temos, né, uma das primeiras medidas a que mais agradava, que mais agradou a burguesia, porque ela demandava isso há muito tempo, foi a abolição dos direitos e privilégios feudais. Quando você abole privilégios, você está tornando todos iguais perante a lei, como Montesquieu pregava. E essa abolição foi de fundamental importância porque, na França, nobres e o próprio clero tinham direitos a mais pela própria lei ou pelas ordens reais. Um objetivo, então, era igualar todo mundo. Em qual campo? Econômico? Não. No campo dos direitos e no campo das liberdades. E aí vamos continuar aqui, que eu vou explicar agora. Publicação e divulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que estabelecia, então, essa declaração? Igualdade civil e jurídica, garantia da propriedade privada, defesa da participação dos cidadãos na elaboração das leis, a lei como expressão da vontade geral, possibilidade de destituição de governos considerados tirânicos, soberania da nação, igualdade de oportunidade na ocupação de cargos e empregos. Então, aqui, o pessoal, vamos ver como cada pensador influenciou essas partes, né? Igualdade civil e jurídica. Isso aqui tem um pouco de Montesquieu e um pouco de Voltaire. A lei como estabelecimento de que todos devem respeitar, todos têm direitos e deveres,
Montesquieu e Voltaire. Garantia da propriedade privada, aí nem é um francês, é mais um inglês, John Locke. Defesa da participação dos cidadãos na elaboração das leis, Montesquieu. Possibilidade da destituição de governos tirânicos, John Locke e Montesquieu. Soberania da nação, Voltaire. Igualdade de oportunidade na ocupação de cargos e empregos, aí Voltaire, Rousseau, Montesquieu, todos aqui pregando essa igualdade do quê? De econômica? Não, a igualdade estaria no campo jurídico. Antes dessa declaração, na França, a sua condição era determinada pelo nascimento. Um exemplo, assim, bem miúdo, pequeno, mas que mostra essa diferença. Se você fosse um camponês e estivesse caçando fora da temporada de caça, você era julgado com rigor muito maior do que um nobre fazendo a mesma coisa. Então, nem a lei era igual. Um nobre seria julgado com uma pena branda. Um camponês seria julgado e penalizado duramente. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão influencia constituições pelo mundo. É por isso, este, na verdade, é um dos motivos pelos quais os franceses têm tanto orgulho da sua revolução. Continuando aqui, pessoal, a gente tem, né, para a gente chegar aqui até a monarquia constitucional, que é o assunto que nós veremos na próxima aula, venda dos bens do clero por meio do assinantes e renda obtida que permitiu uma ligeira recuperação econômica. Elaboração da Constituição Civil do Clero, submissão da Igreja ao Estado. As reformas iluministas até 1791 tinham por objetivo a criação de um Estado liberal, laico e que não ameaçasse o direito à propriedade privada. Prisão do rei na cidade de Varennes e retorno do rei para Paris. Constituição de 1791. Admissão dos cargos e empregos sem outra distinção, senão aquela decorrente das virtudes e das aptidões de qualquer cidadão, julgamento sem distinção, garantia dos direitos naturais e civis, liberdade para todo homem de falar, escrever, imprimir e publicar seus pensamentos, liberdade de culto religioso, garantia da inviolabilidade das propriedades da lei. A Lei Chapelier, proibição de greve, juramento de Luís XVI perante a Constituição em 14 de setembro de 1791. Lembrando que a Constituição de 1791 transformava a França numa monarquia constitucional, aos moldes do que era na Inglaterra. Mas essa monarquia não durou muito por conta da tentativa de fuga do rei. Quando ele tenta fugir e é preso próximo à fronteira com a Áustria, os próprios revolucionários enxergaram que não era possível mais manter uma monarquia. E nós vamos ver que a situação dentro da própria revolução ela foi assim, né, muito de uma inconstância muito grande. Outro ponto fundamental aqui de entender é a Constituição de 1791. A primeira, lembrando que a gente teve uma em 1791, uma em 1793 e uma em 1795. Por conta dessa instabilidade trazida pela própria Revolução. Continuando, a admissão de cargos e empregos sem outra distinção, senão aquela decorrente das virtudes e das aptidões de qualquer cidadão. Isso tem um nome, gente, meritocracia. Você conseguir suas coisas a partir daquele seu esforço, do seu mérito. Segundo ponto, julgamento sem distinção. É a ideia lá da própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de que todos são iguais perante a lei, independentemente do nascimento e tudo mais. Cometer um crime, você vai ser julgado como cidadão, não como um nobre ou um camponês. Garantia dos direitos naturais civis a todos.
A ideia é igualar mediante a lei. Liberdade para todo homem de falar, de escrever, imprimir e publicar seus pensamentos. Liberdade, você tem liberdade para falar. Agora, se você levar ofensa para outro, aí pode ser gerado um processo. Mas só se você ofendeu. Mas ainda assim, você ainda pode expressar sua opinião. Agora, lógico, atualmente se prevê, né, calúnia, difamação. Agora, crítica, você pode fazer perfeitamente. Outro ponto fundamental, importantíssimo, liberdade de culto religioso. Você seguir a religião de quem a sua religião, independentemente do seu rei, é uma conquista dessa declaração. Na verdade, da Constituição de 1791, volto a repetir, muito influenciado por Voltaire. E garantia da inviolabilidade das propriedades da lei. O Estado, no caso, a figura real, não teria direitos de tomar aquela sua propriedade só pelo fato de ele ser rei. Ele poderia tomar, o Estado ainda pode tomar? Pode, mediante indenização. Todas essas leis aqui da Constituição de 1791 visavam a tornar o Estado algo de direito e menos pessoal. Como assim? Você ficar menos a cargo de um rei, como o próprio Luís XIV, né, o bisavô do Luís XVI, disse que o Estado era ele, a França era ele, a lei era ele, e tornar, independentemente de quem ocupa o Estado, o soberano, a lei, as leis e as instituições, que podem não ser perfeitas, mas sempre podem ser aprimoradas. Outro ponto aqui, né, é a Lei Chapelier, proibição de greve. Até mesmo os revolucionários já pensavam numa industrialização posterior da França. Ou seja, direitos, mas não muito. Porque proibindo greves no futuro, eles já estavam se preparando para uma industrialização. E era uma maneira da burguesia se proteger. Para terminar essa aula aqui, a gente tem o juramento de Luís XVI perante a Constituição. Ele jurou, mas ele não cumpriu, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Obrigado a todos.